Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Evangelho de Lucas 4, de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o Provérbios: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel, no entanto, a nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva que vivia em Serepta, na Sodônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até um alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho é muito rico em relatos sobre a vida de Jesus, assim como de ensinamento para a nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, nota-se que o texto lido por Jesus não foi uma escolha por acaso, mas sim uma obra do Espírito Santo. Pois naquele dia, naquele lugar, Jesus deveria anunciar a sua missão, deveria dizer a que ele veio. Em seguida, notamos a grande admiração dos ouvintes ali presentes, e os quais questionaram: não é ele o filho de José? Mas quando Jesus começou a explanar os seus conhecimentos, sem ter cursado nenhuma faculdade, conhecimentos esses que aconteceram, muito antes do seu nascimento, o povo começou a se irritar, a sentir inveja, a questionar a sua pessoa, como quem diz, quem é esse? Quem este pensa que é? E por isso o levaram para um lugar, um morro, com a intenção de jogá-lo lá de cima. Jesus, porém,
Jesus, pleno de poderes, simplesmente se livrou dos seus opositores de forma espetacular e até inexplicável para os incrédulos. Acontece que o seu momento, ainda estava muito longe de acontecer. Ele não poderia ser morto, pelo menos por enquanto, ainda era cedo. O profeta Isaías viveu 6 séculos antes de Jesus. Naquela leitura, vemos que o Filho de Deus anuncia a sua missão, no final, em vez de ser reconhecido e aclamado, foi ameaçado à morte. Para qualquer um de nós, isso seria motivo suficiente para desistir da missão, sem mesmo ter começado. É possível que um catequista, ao visitar uma área de periferia, ou uma escola para anunciar o Evangelho, possa ter alguma experiência um tanto desanimadora, um confronto com um irmão de outra denominação, uma perturbação de alguma pessoa atentada pelo diabo, ou simplesmente a incompreensão de algum professor, o qual, não crendo em Deus, também não colabora com a sua missão de levar o Cristo aos que não conhecem. É preciso coragem, é preciso fé naquele que nunca desampara os seus colaboradores, a exemplo dos apóstolos, os quais eram monitorados e cuidados 24 horas por Deus. Porém, é bom lembrar aqui que, de modo geral, todos os que se aventuraram por lugares distantes para anunciar a palavra, geralmente são muito bem recebidos. É possível que haja algum enfrentamento por irmãos, seguidores de outras denominações. Jesus não desanimou e, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho, continuou o seu projeto de salvação da humanidade. Façamos nós o mesmo, nunca desanimamos, pois estamos protegidos pela força do alto e nossa missão colaborar para o crescimento do reino de Deus. É nosso dever evangelizar. É nossa obrigação levar ao irmão o Cristo Salvador. Dia desse, eu e um padre, fomos questionados porque nós estávamos levando a palavra dentro do presídio. E a pessoa disse assim, mas aqui está quem matou. E ele deu um exemplo, teve em tal lugar que um segurança, uma pessoa, um soldado, foi morto e ninguém foi visitar. Por que vocês vêm aqui? E eu respondi, falei assim, em primeiro lugar, Jesus disse que é para a gente ir até as ovelhas perdidas, Segundo, esse segurança, a família dele precisava pedir à comunidade uma visita. Como que a igreja vai adentrar na casa de uma pessoa que talvez não quer? E até no final eu perguntei a ele, deu para você entender? E outra coisa, nós não viemos aqui, a gente não vem, a pastoral carcerária, ela não vai até os presídios para defender o preso, para julgar o preso, para acusar o preso. Nós vamos lá por quê? Ele já foi acusado por um promotor, já foi julgado por um juiz, já foi defendido pelo seu advogado. Nós estamos lá para proclamar a palavra de Deus. Entendeu? Não é outra coisa, não é para diminuir pena de ninguém, porque não é nossa responsabilidade. Sempre, até mesmo para os presos que a gente prega lá, a gente fala isso. Nós não viemos aqui defender, acusar, julgar, porque tudo isso já aconteceu com vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então nós temos que ir num território, às vezes as pessoas realmente não compreendem ou não querem compreender.
Mas é isso aí, a gente não desanima, a gente vai mesmo, né? Vai pregar a palavra de Deus. Tem lugares que a gente é aceito, tem lugares que a gente não é, até mesmo entre os próprios presos, tem alguns que não acolhem, mas nós estamos lá, fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe sua vida, te dê uma boa semana, uma semana abençoada por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.